a gente vai criar uma conta para utilização de banco de dados em MongoDB. Para isso, você vai a www.mongodb.com. Uma vez que você chegue no website, basta clicar no Try Free. Aqui do lado direito, você cria uma nova conta. Quero que vocês prestem atenção que essa senha que você define aqui é a senha de acesso aos servidores. Isso não tem nada a ver com as senhas que eventualmente vocês venham utilizar para utilização dos bancos de dados. O processo é bastante transparente. Uma vez que você cria essas contas, ele vai mostrar para você um pequeno guia que você pode utilizar ou não para configuração das informações iniciais. Você pode criar aqui um nome de organização. Eu vou colocar, por exemplo, a nossa disciplina ME 315, segundo semestre de 2020. Colocar introdução ao MongoDB. Na escolha da linguagem, vocês vão ver que aqui não existe R. Por causa disso, eu vou escolher Other. E na escolha do tipo de servidor que vocês querem, que vocês vão utilizar para as aulas que a gente vai ter, vou recomendar o cluster gratuito. Aqui nessas configurações você não tem muita coisa a fazer. Se você simplesmente utilizar a configuração padrão, vai ser perfeito. Então, Create Cluster. E agora, o que o sistema está fazendo é a criação de uma série de infraestrutura computacional para armazenamento dessa base de dados. Isso aqui vai ser um cluster, ele tem recursos de paralelismo, são várias máquinas que conseguem acessar itens diferentes do banco de dados. Então vocês podem ver aqui que ele aponta que existem 3 nós que vocês eventualmente poderão utilizar, e a gente precisa manter em mente então que o MongoDB tem como alvo essas aplicações mais de Big Data, e ele tem uma certa consideração considerável por performance. Enquanto esse cluster é criado, eu vou explicar o que a gente vai precisar fazer além disso. Vai ter agora a configuração de usuário do banco de dados. E esse usuário de banco de dados é o usuário que vocês eventualmente vão informar de dentro do R, e esse usuário também vai ter uma senha. Como lembrete, o pacote que a gente vai utilizar é o pacote Mongolite. Tá? Uma vez que você carregue o pacote Mongolite, essencialmente a conexão, o análogo daquele dbconnect do SQLite, ele vai vir por meio desse comando chamado mongo. Tá? O comando mongo, ele tem uma variável que vai ser de extrema importância para vocês, que é essa variável URL. Nessa variável URL, a gente vai conseguir ver exatamente quem são os usuários, quem que é a senha desse usuário, qual que é o servidor que ele vai utilizar e qual vai ser o nome da base de dados que vocês vão querer criar. Vamos voltar lá no mongodb.com e ver se o cluster já foi criado. Ainda não, mas eu volto então no R para que a gente possa continuar essa conversa. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai ser criar uma variável que vai ser o URL, que vai ter essencialmente, eu vou colocar de maneira bastante genérica o que é o formato, e
ela vai ser formada por algumas palavras-chave que vão identificar o que é o protocolo. Depois disso, vocês vão ter usuário, dois pontos, senha, arroba servidor, barra o nome da base que vocês vão criar e essencialmente vai ser isso. Tá? Ele vai adicionar, por conta de configurações muito específicas que podem estar acontecendo no momento, pode ter a adição de coisas como retry writes igual a true ou false, mas isso vai depender do cluster, por isso a gente está esperando a criação do cluster lá no website. Vamos esperar mais um minutinho. Joia, o cluster está criado. Então, a partir desse momento, quando você tem o cluster, o que a gente precisa fazer vai ser configurar o acesso à base de dados. Tá? Aquele usuário que você criou para entrar no site não tem nada a ver com o banco de dados em si. Tá? Aquela senha é só para acesso ao sistema do cluster que você criou. Então, a partir de agora, você precisa criar um usuário do banco de dados. Eu recomendo, para meios de aprendizado, que vocês usem o método de senha para autenticação. Vou colocar aqui, o meu usuário vai ser beniltonbd. Eu vou colocar o BD para lembrar que é do banco de dados. E a senha, vou colocar uma qualquer aqui que eu vou compartilhar com vocês. Vocês não precisam usar essa senha. Eu recomendo que vocês usem uma senha segura, de fato. Mas vamos colocar aqui senha 123 arroba, por exemplo. Aí ele diz que não pode ter, então pera lá. Vamos fazer assim, senha 123 difícil. Então essa vai ser a senha do meu usuário. É importante vocês prestarem atenção nessa permissão aqui embaixo. Esse usuário, beniltonbd, que vai ter essa senha, ele tem acesso de leitura e escrita a qualquer banco de dados aqui dentro do cluster. Tá? Eu vou deixar isso daqui configurado porque é o que a gente vai precisar lá do lado do R. Num espaço de produção, se você tiver num emprego, seu escritório vai configurar isso daqui, provavelmente ele vai te dar uma permissão, por exemplo, de apenas leitura de banco de dados para evitar perdas, para evitar que você apague o banco de dados acidentalmente, a menos que você seja o engenheiro de dados responsável por aquela base. Tá? Então, a gente tem o usuário criado. Então, lembrando, você vem em Database Access e cria esse nome de usuário. O próximo passo que precisa ser realizado é dar a permissão de que computador pode acessar essa base de dados. Tá? Se você souber o seu IP, eu recomendo que você use o seu IP, mas para fazer isso você vai em Network Access e você vai colocar Add IP Address. Tá? O que vai acontecer aqui? Ele te dá algumas opções. Se você entender de redes e tudo mais, eu recomendo que você utilize Add Current IP Address. Tá? Se não, recomendo que você use Allow Access from Anywhere. Tá? Isso daqui, de novo, é configuração de segurança para acesso do banco de dados. E se você tiver, eventualmente, dificuldades em acessar a base de dados, provavelmente isso daqui está mal configurado. Então, você pode clicar em Confirm. Isso daqui ele vai disparar a reconfiguração do cluster para que ele permita o acesso, nesse caso, de qualquer endereço de internet, né? De qualquer computador que esteja conectado à internet. Então, feitos esses dois passos, a configuração do acesso ao banco de dados e configuração do acesso à rede, a minha sugestão é que vocês retornem à opção Cluster e uma vez que vocês estejam na opção Cluster, vocês podem clicar em Connect.
Esse connect vai permitir que a gente faça um passo de cola aqui para pegar a string exata que precisa ser utilizada para vocês conectarem a partir do R. Tá? Então, eu vou conectar, eu escolhi, desculpem, conectar da sua aplicação, e aqui vocês podem escolher o driver de interesse de vocês. Tá? O que vai acontecer aqui? Não existe uma opção R. Tá? Minha sugestão, deixem no Node.js, como está ali, e copiem essa expressão inteira. Tá bom? Com essa expressão inteira copiada, a gente pode voltar lá no R e criar de fato quem que é a nossa URL de interesse, que é a URL que vai me permitir conectar no banco de dados em MongoDB. Como é que isso vai funcionar? Vejam só, o protocolo que eu tinha me referido aqui, ele é específico MongoDB mais server. É obrigatório que vocês tenham dois pontos barra barra. O nome do usuário é o nome do usuário que eu criei lá no site, né, para acesso ao banco de dados, foi beniltonbd. A senha que a gente tinha, eu preciso substituir por toda essa expressão. A senha que eu coloquei foi senha 123 difícil. Agora, esse trecho inteiro, a arroba fica sempre, isso aqui é para dizer que o que vem depois dela é o servidor, tá? Então, o servidor é esse endereço inteiro, tá? E agora, eu posso informar, na verdade, eu devo informar onde vocês veem aqui dbName, eu vou informar a base de dados. O meu banco de dados está vazio, eu não tenho nada no meu cluster, eu posso criar uma nova base de dados aqui, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de nome super criativo, banco dados, por exemplo, tá? Então, criada essa URL inteira, prestem atenção naquelas palavras-chave que eu tinha chamado a atenção para vocês. Isso daqui é coisa de configuração do próprio servidor, mas ele habitualmente terminaria aqui na base de dados que eu quero criar. Tá? Eu executo isso, eu tenho a minha URL dentro do R, e a partir daqui eu posso então gerar minha conexão. Minha conexão vai ser mongo URL igual a variável URL dada acima. Isso aqui ele está se conectando agora naquele servidor que vocês configuraram pelo site, e quando ele retorna com todos os métodos que são disponíveis para esse tipo de conexão. Quando eu digo método, isso quer dizer então que eu posso chamar comandos específicos do tipo aggregate, count, distinct, etc. Só para mostrar para vocês como isso daqui funciona, suponham que eu queira olhar a minha base de dados mtcars, aquela clássica nossa, e suponha que eu queira colocar essa base de dados lá no servidor MongoDB. Tudo que eu preciso fazer então vai ser com $insert mtcars. Ele vai inserir, veja, ele informa que foram inseridos 32 registros, e se eu voltar para o site, lá para o MongoDB, eu posso olhar detalhes dentro desse cluster. Né? Então eu tenho ali as informações, por exemplo, mas vejam aqui na guia Collections, está lá o banco de dados que eu criei e uma base de dados chamada teste. Tá? E essa base de dados chamada teste, porque eu não dei um nome específico, é a base de dados contendo o mtcars. Se a gente quiser remover essa base de dados, tudo que eu preciso fazer com $drop. Ao atualizar essa informação no site agora,
Vejam lá, Collections agora está vazio porque eu removi aquela base inteira. Tá? Maiores detalhes a gente acompanha então por meio dos nossos slides.